essa cerimônia de hoje é um momento formal e muito importante para a nossa querida aluna Sandra. Vamos começar, nesse momento, a banca de defesa de dissertação da Sandra Cristina dos Santos Bahia. A Sandra defende hoje sua dissertação de mestrado, intitulada Impacto Processual da Competência Delegada ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nas ações judiciais de direito previdenciário de benefícios por incapacidade, uma análise da eficácia dos meios de resolução de conflitos para essas ações no ano de 2019. Eu quero antecipadamente registrar a minha gratidão aos queridos professores que hoje integram essa banca, a professora Michele Pedrosa, professor Daniel Brantes, professor Milton Delgado Soares, que dedicaram tempo e, com todo carinho, fizeram questão de integrar a banca da Sandra. Professora Michele, professor Daniel, fizeram parte do momento de qualificação desse trabalho, registraram suas sugestões, que certamente colaboraram bastante para o progresso do trabalho final da Sandra. E hoje, mais uma vez, nos dão o privilégio, a honra de integrar essa banca. Essa semana tem sido uma semana especial para mim, me permito aqui registrar, porque alunos muito queridos da nossa Ambra vêm apresentando os seus trabalhos. Então, nessa semana nós tivemos já a apresentação de uma defesa da Daniela, ex-aluna muito querida. Hoje nós temos o privilégio de acompanhar aqui a defesa da Sandra, temos a qualificação da Larissa acontecendo nessa semana e a defesa também da Adriane, também ex-aluna muito querida. Então, é uma semana muito feliz para todos nós que abraçamos a educação, que acreditamos na educação, acompanhar o sucesso, o brilho dos nossos alunos. É sempre um momento de imensa felicidade, de imenso orgulho pela felicidade de termos abraçado, em algum momento, o magistério como uma opção de vida, como uma escolha fantástica de vida. Em cada um de vocês a gente se realiza. Quero registrar aqui minha admiração pela professora Michele, amiga de longa data, falávamos há pouco dos nossos tempos de doutorado e próximas, felizmente, por toda uma vida acadêmica. Professor Daniel Brandes, com quem também já tive a oportunidade de trabalhar em diversas oportunidades, brilhante acadêmico, estudioso do tema. Professor Milton Soares, grande magistrado no estado do Rio de Janeiro. Então, essa banca, de fato, é uma banca que foi escolhida não só por mim, mas também pela Sandra, que fez um trabalho bastante dedicado e que fez questão de ter uma banca composta por pessoas fenomenais como as que aqui hoje estão. Quero registrar também a minha gratidão à Liânia, sempre incansável, e o Fazendo estendo essa gratidão a toda a equipe da Ambra, Alfredo, Camila, a todas as pessoas que são determinantes para que professores e alunos caminhem de maneira satisfatória até o momentinho em que os alunos defendem as suas dissertações e partem para novos desafios. Muito obrigada, Liânia, pelo seu apoio fundamental, técnico, por todo o suporte aqui aos alunos, aos professores, sempre muito atenta, do princípiozinho até o final da caminhada dos nossos alunos. Sem vocês, esses trabalhos tão preciosos não poderiam ser entregues para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Dito isso, a gente inicia propriamente o seu rito de defesa, Sandra. Você terá 20 minutos para fazer as suas considerações iniciais acerca do seu trabalho. Na sequência, falarão os professores pelo tempo que entenderem que é necessário, não há qualquer limitação para as suas indagações. E aí, Sandra, você pode ficar à vontade para responder a cada um deles à medida em que os questionamentos forem sendo apresentados, ou, se assim preferir, para anotar as considerações de cada um dos professores e, ao final, apresentar de maneira única suas respostas, dado que, não raras vezes, as observações acabam se sobrepondo, tá bom? Então, eu vou passar a palavra a você, desejando que você tenha sucesso na sua defesa e, mais uma vez, registrando a minha gratidão a todos que integram a banca no dia de hoje. Sandra, a palavra é sua. Obrigada, professora Bianca. Eu vou carregar os slides para que a gente possa iniciar a contagem, tudo bem? E aí eu já... Perfeito, Sandra.
Aparece, Pro? Sim, vemos os seus slides. Aqui na minha tela, aqui, ele não sei por que ele não está mostrando. Eu só vejo vocês. Aí o que dificulta para mim é só o fato de controlar, né? Para eu saber em qual slide está. Engraçado, ele diminuiu todo o tamanho e eu só vejo vocês agora. De repente, seria interessante você tentar mais uma vez, tira o compartilhamento, tenta recompartilhar, de repente. Deixa eu tentar novamente. Isso. Deixa eu colocar de novo. Mas está visível aqui, Sandra. Eu estava Tá vendo visível? Acho que apenas a Sandra não... Só para mim que não está Tenta compartilhar a sua tela, Sandra, que fica aí fica melhor. Preenche a tela inteira e você pode falar. A tela toda. Que aí a gente vai te ver normalmente, tá? Ok, professor, obrigada. Os arquivos estão todos abertos no seu computador, né, Sandra? Estão. Beleza. Tem outra tela. Tem uma tela lateral, aí eu estou usando ela. Na verdade, eu consigo seguir por ela. O meu único problema é que eu não sei o que vocês estão vendo para saber se a gente vai estar passando o mesmo slide. É só essa minha dificuldade. Porque eu posso até começar. Ô, Sandra, manda para mim por e-mail o slide que eu compartilho aqui e vou passando para você sem problema nenhum. Opa, faço isso agora, então. Daniel.brantes@gmail.com, me manda aqui que eu já... Ou por WhatsApp, o que quer que seja. Que aí só você falar, passa, eu passo o slide, entendeu? Próximo slide. Mas eu posso passar por aqui. Se vocês estão vendo, eu acredito que conforme eu passo, vai automaticamente indo para a tela para vocês também, professor. Não vou dar. Mas está aparecendo uma tela lateral aí, né, o impacto, o objetivo geral está aparecendo tipo um resumo de apresentação seu do lado, que eu acho que é a sua tela lateral. Isso. Eu acho que é o que você ia usar para apresentar. Assim. Não, na verdade, eu só vou usar o slide mesmo. É que acho que quando eu fui tentar ampliar ele na tela, ele acabou surgindo. Eu vou fechá-lo e vou abrir de novo. Isso. A gente estava vendo. A gente pode conseguir resolver todos esses problemas. E se não resolver e vocês estiverem vendo, eu sigo. A gente está vendo a sua tela, Sandra. Então, nesse momento, a gente está vendo meu INSS, né? O teu. Num primeiro momento, nós estávamos vendo todos os seus slides direitinho. A gente via eles um abaixo do outro, né? Isso, estamos vendo agora todos os seus slides. Estão vendo? Estamos sim, Sandra. Aperta F5. Sandra. Oi, professora. Aperta a tecla ESC. ESC. O F5 que eu acho que compartilhou tudo como... Não, você compartilha os slides normal. Certo. Coloquem em modo de apresentação. Tá para vocês? Você colocou em modo apresentação? Sim. Para mim aqui eu tenho acesso a eles e aqui na tela geral eu também tenho acesso a eles. Vocês conseguem verificar? Agora conseguem acompanhar? Nós estamos vendo todos. Não está em modo apresentação para a gente. Você colocou ali do começo? Sim. No botãozinho do começo? Não abriu em tela inteira, não. Vou colocar aqui, ele me deu uma opção de reiniciar a apresentação dos slides. Aí eu fiz isso novamente para ver se a gente consegue solucionar. Mas acho que não para vocês, né? Nós não vemos no modo apresentação, nós estamos vendo... Espera só um pouquinho, deixa eu tentar... E agora, ficou ou não? Sim, Sandra, agora sim. Agora sim? Só voltar lá para o primeiro. Pronto, está no primeiro slide, Sandra.
Pronto. Eu queria só esclarecer uma situação sobre a questão do tempo antes da gente começar. A Leânia tinha me dito 30 minutos, são 30 ou 20, só para eu me organizar, Pro. Até 30 minutos. Até 30. Não, perfeito. Eu vou tentar fazer em menos, mas eu já vou colocar meu cronômetro aqui e nós já vamos começar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos pela paciência, pela disponibilidade, a todos os doutores aqui presentes e por ter dedicado um tempo para compartilhar comigo a opinião de vocês sobre o meu trabalho. Eu sou advogada militante na área previdenciária e exerci assessoria de juiz por mais 6 anos, então sempre tive muito contato com a área previdenciária. E o tema que eu escolhi diz respeito ao tribunal para o qual eu atuo, porque eu acho que nós precisamos melhorar os locais em que convivemos, então essa foi a ideia, por isso escolhi o tema, o impacto processual da competência delegada ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nas ações judiciais de direito previdenciário por benefícios de incapacidade. Então, é uma análise da eficácia dos meios de resolução de conflito para essas ações no ano de 2019. O problema da pesquisa, ele se limitou a identificar qual a eficácia da conciliação no direito previdenciário para o Estado de Rondônia. E o marco temporal foi 2019. Eu gostaria de explicar o porquê dessa escolha. Que como a base ela tem que ser científica, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu no ano de 2019 uma pesquisa relacionada única e exclusivamente à competência delegada dos tribunais. Então, com base nessa pesquisa, é que nós desenvolvemos todo o nosso trabalho e as demais informações que foram acrescentadas. Então, a hipótese da pesquisa era encontrar, se fosse possível, um índice de eficiência conciliatória do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nas ações previdenciárias e comparar esse índice de eficiência com os demais tribunais de pequeno porte, que são realmente qualificados pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. E o objetivo geral era mapear graficamente esses dados que são fornecidos pelo CNJ, o quantitativo de processos recebidos em 2019, na condição de competência delegada e elucidar o seu índice conciliatório como forma de resolução de conflitos. Os objetivos específicos, levantar esses dados estatísticos, né, para a gente poder saber realmente quantos processos novos deram entrada, mapear graficamente esses dados e os índices conciliatórios do tribunal, para de fato compará-lo aos demais tribunais. E se for baixo o índice do tribunal, tentar identificar o porquê que o índice seria baixo comparado aos demais tribunais de pequeno porte. Então, a pesquisa, na verdade, ela procurou contextualizar o leitor, a matéria previdenciária, porque nem todos atuam, e realmente é uma parte muito significativa do direito. Então, nos preocupamos em falar um pouquinho sobre a proteção social constitucional que foi dada ao trabalhador, explicar sobre esse regime geral de previdência social, destacar os princípios que nós utilizamos e que são aplicados dentro do direito previdenciário, explicar a concessão e os requisitos para fornecer esses benefícios ao segurado, o processo administrativo e judicial, falar sobre essa competência jurisdicional como regra e a competência delegada, e analisar esse impacto da competência delegada, ao TJRO, nessas ações previdenciárias, levando em consideração a abordagem da razoável duração do processo e os meios adequados da solução de conflito. O método que nós utilizamos foi hipotético dedutivo, quantitativo e comparativo, com base nesses dados que nós coletamos do CNJ. Considerando que já consta registrado no nosso trabalho toda a parte introdutória sobre os serviços, os requisitos, as formas de concessão, eu reservei para a defesa oral nós começarmos a falar sobre o processo administrativo e o processo judicial dentro do direito previdenciário. O processo administrativo, ele segue, na verdade, as regras muito parecidas com as regras do processo judicial. Então, ele visa, na verdade, reconhecer direitos e obrigações, respeitando esses princípios constitucionais e acrescentando ainda, pela própria autarquia, que deve haver presunção de boa-fé, atuação do servidor conforme a lei e o direito, para atender os fins de interesses gerais. Esse servidor tem que ser identificado e a linguagem dele deve ser simples e sem abreviaturas, justamente porque estamos falando para um público que tem dificuldade, inclusive, em entender o que é esse processo administrativo. Ele inicia com o requerimento do segurado, e aqui eu também registro uma dificuldade muito grande, não só pelo conhecimento das normas que existem, das instruções normativas para cumpri-las, como também o acesso à internet, que nem todos os segurados possuem, que nós estamos falando de pessoas, de fato, com baixa renda.
E aí destaco as falhas que o INSS acaba por cometer dentro do processo administrativo, que são inúmeras, desde a emissão dos laudos, a aplicação dos seus serviços, não consegue reabilitar aquilo que ele realmente deveria fazer, e as análises são feitas de forma muito superficial, principalmente porque o servidor é responsável pelo benefício que concede. Então, na dúvida, ele prefere não conceder. Tudo isso caminha para uma exigência de um pressuposto essencial de admissibilidade de uma ação judicial. O segurado não consegue fazer o pedido diretamente ao tribunal. Ele precisa passar pela via judiciária, e isso é um pressuposto de admissibilidade dessa ação desde 2014, o que foi determinado pelo RESP em questão. A dúvida que nos fica é: esse pressuposto vai violar o direito de acesso à justiça? Ao nosso ver, não viola, porque justamente ele funcionaria como um filtro. Se funcionasse bem a via administrativa, nós realmente teríamos aqui na via judicial um filtro para que as pessoas realmente pudessem acessar após o INSS ter tido conhecimento desse pedido do segurado, porque antigamente nem isso era feito. Então, a gente começa a falar sobre a questão da competência delegada. A Justiça Federal atua como justiça especializada nas ações, para julgar ações envolvendo autarquias, como o caso do INSS. Essa competência ela era auto-executória, determinada pelo artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Ela se estabelece pelos tribunais e regionais federais. O tribunal que é responsável pela nossa região seria o TRF da primeira região. Ele é sede Brasília, composto por 18 juízes, só que ele é responsável por todos esses estados, inclusive o estado de Rondônia. Então, realmente é um leque muito grande e nós temos uma grande dificuldade, porque o nosso estado ele é composto por 52 municípios. Desses 52 municípios, somente 7 deles possuem uma vara federal ou uma seção judiciária da Justiça Federal para atuação. Então, nós começamos a nos preocupar com o quesito da competência delegada. Então, ela surge, na verdade, como essa figura que eu já disse, auto-executória pela Constituição Federal, só que com a emenda constitucional 103, nós passamos recentemente em 2019, houve uma reforma previdenciária. Então, surge uma lei, a 13.876, ela referenda a Lei 5.010 sobre as matérias de competência delegada, porque elas passaram a depender de uma edição de lei ordinária. E por que isso ocorreu? Porque, na verdade, houve delimitações por essa nova lei do território, da distância, para que a ideia era que fosse melhor distribuída essa competência delegada para que evitasse essas taxas de congestionamento nos tribunais. Mas aí a pergunta que realmente não quis calar no momento em que isso saiu: como que ficariam, então, os processos que já tramitavam em competência delegada antes da publicação da emenda? E isso, na verdade, foi objeto de um incidente de assunção de competência, e o Superior Tribunal de Justiça decidiu que seguiam convalidados todos os processos em que haviam sido atuados anteriormente, que haviam sido julgados por competência delegada. Contudo, para o estado de Rondônia, essa lei não trouxe benefício algum. Por quê? Os requisitos que ela aplicava entre distância para melhor direcionar e dividir esse quantitativo de processos não se aplicou ao nosso estado. Então, embora houve toda essa discussão, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia seguiu atuando com as mesmas regras que já tínhamos de competência delegada. Então, eu trouxe aqui para a gente ter uma noção do quantitativo de casos novos de direito previdenciário por atuação de competência delegada que o CNJ funilou de 2014 até 2018. A gente tem aqui os tribunais estaduais da primeira região, como o azul mais clarinho, e o TRF, para vocês poderem só dar uma comparada quanto o quantitativo tem subido nesses quesitos, né? Esses percentuais, por exemplo, ele começa em 2014 com 15%, finaliza em 2018 com 14%. Mas em 2015 nós tivemos 26% de aumento. Então, a média geral aqui de processos que todos os tribunais de justiça estaduais que atuam por competência delegada é de 14,1%. De todos os processos que eles possuem, 14,1% é de atuação por competência delegada. Então, nós vamos analisar como que funcionava essa competência delegada dentro dos tribunais de pequeno porte, que também foi elencada pelo CNJ. E aqui no ano de 2019,
exorbitantemente, nós conseguimos identificar que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia recebeu 67% de processos de competência delegada, frente a 1,3% do Acre, entre 9,4% de São Paulo. Então, assim, nosso tribunal se destaca, e a pesquisa merece esse destaque, por conta desse volume de processos previdenciários que foram recebidos, conforme os dados extraídos pelo CNJ. Então, o que nós começamos a fazer? Essa pequena análise. Se todos os tribunais que atuam por competência delegada recebem, em média, 14,1%, o TJRO recebe 67% de atuações de competência delegada. E aí nós fomos analisar também desses processos previdenciários novos que foram recebidos dentro do estado de Rondônia. Quantos que foram para o TRF da primeira região dentro do estado de Rondônia e quantos processos foram recebidos pelo TJRO dentro do estado de Rondônia. A gente consegue verificar pelo gráfico que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia recebe mais processos que o próprio Tribunal Regional Federal atuando em nosso estado. Em quantitativos, seria como se o TRF recebesse 35.632 processos, enquanto o TJRO recebe 72.400 processos. Então, realmente, nós temos um volume muito expressivo recebido em competência delegada. E aí surge a primeira dúvida: como que fica a razoável duração do processo diante desse volume que o tribunal recebe e o que a gente pode fazer? Então, a razoável duração do processo, ela vem como um direito fundamental estabelecido na Constituição, e ela não está ligada diretamente a esse conceito de celeridade processual. Eu até questiono isso no trabalho. Na verdade, tanto a Constituição Federal como o Código de Processo Civil, eles focam na eliminação de desperdício de tempo para o andamento processual. Então, a gente tem o tempo versus a complexidade do caso. Há casos que, de fato, vai demandar maiores atos cometidos pelo Poder Judiciário e outros não. Então, como forma de exemplificar o que poderia ser feito para que essa razoável duração do processo fosse de fato implantada e respeitada como direito fundamental, nós elencamos a condensação dos atos e das técnicas processuais, justamente para reprimir o comportamento inadequado das partes, adoção de medidas que visem a viabilização do fluxo dos atos processuais na organização estrutural, e aí eu estou falando de quantidade de servidores, estruturas, meios tecnológicos, e aos julgadores, entendo que cabem conduzir o processo como técnicas que dispensam intimações de prática de atos processuais e respeitem a ordem cronológica dos julgamentos. Então, com tudo isso junto, nós entendemos que seria possível respeitar um conceito de razoável duração do processo. Então, o TJRO se apresenta no ano de 2020 com a seguinte realidade: 240.253 casos novos, com uma pendência de 335 mil casos que já tinham um total de magistrados de 137 e de servidores de 3.302. Então, nós temos, na verdade, um fluxo muito alto de recebimento de competência delegada, não temos muito magistrados e nem temos muitos servidores. Então, por certo que, para respeitar a razoável duração do processo, nós precisamos encontrar meios e mecanismos para reduzir, não o quantitativo, porque não vai ser possível, mas pelo menos a forma de gerir esses processos que são recebidos. Então, hoje, o TJRO ele tem uma média de baixa de 3 a 4 anos para poder baixar um processo, a sentença demora de 2 anos a 6 meses, e essas pendências ficam tramitando em torno de 4 anos. É muito tempo para quem está esperando receber um benefício previdenciário para sobreviver. Então, nós vamos analisar qual que era essa taxa de congestionamento, porque o CNJ também nos fornece essa informação. E aqui nós podemos verificar que, por ordem cronológica, o TJRO, no geral, entre receber processos e congestioná-los, ele até tem uma taxa muito boa, que é de 1 ano e 5 meses. Mas 1 ano e 5 meses ainda são, na verdade, 17 meses para quem segue esperando receber um benefício previdenciário. Então, não temos como conceber essa situação. Então, a gente trouxe aqui novamente essa elucidação sobre os percentuais da competência delegada comparado aos demais tribunais, o tempo que o tribunal tem de giro desses processos e a média que cada magistrado tem recebido de casos novos por ano, em torno de 1.582. Ou seja, são muitos processos de verdade e, humanamente, às vezes chega a ficar impossível. Então, esses índices que vieram, como eu já disse, 17 meses para esperar corrigir uma falha do INSS é muito tempo para quem precisa. A AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, de 2014 a 2017, elaborou um índice,
de procedência de ações de 46%, ou seja, então a falha, quando a gente fala que existe no INSS, lá atrás, na não concessão do benefício, ela é praticamente ratificada nas ações judiciais, quando a gente consegue obter uma sentença. E o CNJ nos trouxe uma informação também importante, 52% de crescimentos de ações previdenciárias novas que nós temos de 2015 até 2018. Então, realmente nos chama atenção para isso. E aí a gente começa a pensar como que a gente poderia corrigir essa situação. E aí surge o Instituto da Conciliação como meio adequado para a solução dos conflitos previdenciários. Aí eu apresento o conceito da professora Bianca, e em que eu acho que ele é muito amplo, em que, de fato, é isso que deve ser feito. A gente tem que compreender uma nova perspectiva cultural, fato que eu vejo com muita dificuldade por parte do INSS, e, às vezes, algumas dificuldades, porque, às vezes, as pessoas entendem que, talvez, a autarquia não poderia conciliar num primeiro momento. Então, a partir de agora, a gente começa a analisar sobre essa visão. O que os tribunais têm feito para conciliar? Eles têm conseguido conciliar? Como que isso tem funcionado? Então, aqui nós conseguimos comparar os índices gerais de conciliação dos tribunais de pequeno porte, na fase pré-processual, na fase de primeiro grau de jurisdição, e esse índice de conciliação por tribunal. E a gente chegou à seguinte conclusão. O tribunal, na verdade, que mais concilia e que tem o melhor índice é o Tribunal de Sergipe, frente ao TJRO, que é o objetivo da nossa pesquisa, que tem um percentual de 12,1%, comparado a um geral de 24,3%. Então, nós realmente temos muito que crescer a título de conciliação dentro do estado de Rondônia, para que a gente possa melhorar esse índice de conciliação que nós temos aqui. Então, aí vem a dúvida, se é possível ou não conciliar? É possível conciliar. O INSS, na verdade, embora ele seja um dos maiores demandados do Brasil, ele ainda tem uma essência conciliatória que surge desde 2002 e foi referendado pela AGU. Inclusive, há um manual de conciliação que foi feito para que os procuradores pudessem conduzir. E nós temos regras que a resolução trouxe para a gente em como conduzir, quando conduzir, quanto que eu posso negociar. Então, na verdade, o que falta para a gente? Esses acordos, eles podem ser feitos por pessoas específicas, desde a esfera administrativa, porque a resolução traz essa prerrogativa legal de que o próprio presidente da entidade, depois que ele ouve o procurador-chefe, ele pode fazer acordo em processos de limite de até R$50 mil. Quando eu falo dos membros de carreira da AGU, que são os procuradores, eles podem fazer acordo até 60 salários mínimos. E o chefe da unidade da Procuradoria Especializada, eles também podem fazer no limite de até R$50 mil. Então, ou seja, eu posso conciliar, eu devo conciliar e tenho os limites para que isso ocorra. Então, não tem nada que me impeça. Então, qual que é o nosso maior problema aqui hoje? No TJRO, não temos audiência de conciliação previdenciária. E a justificativa é que não há procuradores suficientes para participar de todas as audiências. Só que a resolução nos oferece a oportunidade de ter um preposto. Então, entendo que o que falta? Falta muito pouco. Nós já temos a SEJUSC, nós já temos a previsão legal, nós já temos a possibilidade de aplicar o Instituto do Meio Adequado para resolver o problema, só não estamos fazendo. Então, o que seria a minha sugestão para solucionar o problema? Uma elaboração pelo TJRO de um termo de cooperação técnica entre quem? O procurador-chefe da nossa região e a Ordem dos Advogados. Por que a Ordem dos Advogados? Porque aos procuradores e os seus prepostos haveria o comprometimento de participar dessas audiências preliminares e estarem presentes para fazerem as propostas, né? E ao tribunal caberia fazer essa triagem e identificar se são processos em que preencheriam os requisitos da resolução. E à OAB caberia o papel de conscientizar os advogados que atuam nessas áreas para que destaquem em suas petições que preenche o requisito da resolução, para que no momento em que a triagem do tribunal for feita, facilite o trabalho dos servidores. Então, com isso, eu entendo que nós conseguiríamos melhorar imensamente a taxa de congestionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, principalmente nesse quesito de ações previdenciárias. Então, eu já caminho para as minhas considerações finais. Eu acredito que a dissertação se propôs responder qual era essa eficácia conciliatória do direito previdenciário para o TJRO, e nós conseguimos isso. Identificamos esse índice de conciliação e comparamos ele ao melhor índice dentre os tribunais de pequeno porte. Identificamos o acervo exacerbado que o TJ recebe por competência delegada frente aos outros demais tribunais. Identificamos que a conciliação é o meio adequado para resolver essa situação e desafogar essa taxa de congestionamento no TJRO, que atualmente está de 1 ano e 5 meses, né?
Eu, na verdade, me coloco à disposição de vocês a partir de agora, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário ainda. Agradeço a audição de vocês até o momento e a atenção. Obrigada a todos. Obrigada, Sandra, pela sua apresentação, exposição do seu trabalho. Se não houver oposição, eu proponho que nós sigamos aqui a seguinte ordem de indagação. Vamos começar pela professora Michele, por uma questão de gentileza, nossa convidada externa, representante feminina aqui nessa banca. Na sequência, nós passamos a palavra ao professor Milton e encerramos a indagação com o professor Daniel, que pertence também ao nosso quadro da Ambra. Podemos seguir dessa forma? Pode ser assim? Todos de acordo? Então, professora Michele, a palavra é sua. Sandra, se você puder, por gentileza, tira o compartilhamento dos slides. E a palavra está, então, com a professora Michele, a quem, mais uma vez, eu agradeço pela gentileza de compor essa banca, registro aqui toda a minha admiração, todo o meu carinho pela professora, abrindo espaço para a sua indagação. A palavra é sua, professora. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Professora Bianca, um prazer estar sempre compondo aí as bancas com você. Professor Milton, já mais uma banca também, que estamos juntos, também é um prazer. Professor Daniel, idem, né? Estamos aí em várias bancas, né? Sempre participando aí da produção acadêmica, né? Dessa galerinha aí que tá muito interessante. Como é o trabalho da Sandra, né? Sandra, você fez uma apresentação muito boa, né? Eu gosto muito, né? Desde da sua qualificação, gosto muito da sua apresentação, né? Eu acho bastante coerente, eu acho bem interessante. E acredito que a gente vai ter pouquíssima coisa aqui para falar, até porque, como eu participei da tua qualificação, né? Então, várias coisas você atendeu, outras não me pareceu, mas, enfim, a gente vai ter aqui um momento até para acertar mesmo, né? Porque agora você vai ter aí o teu trabalho definitivo, enfim, né? E até propor coisas para você fazer depois. Como, por exemplo, eu acho que esse teu tema é bem importante, né? Sobretudo na área previdenciária. E quando a gente fala de competência delegada, eu achei bem interessante na tua apresentação, você falando, né, da questão da duração razoável do processo, todos os problemas e tal, pouca quantidade de juízes, servidores, mas eu acho que um problema também bem grande, que acaba afetando, às vezes, até a qualidade das decisões, é a falta de especialização do juiz, né, estadual, que vai receber uma demanda que é tão técnica, né, que tem tantos detalhes, que às vezes o próprio juiz federal, né, tem dificuldade por conta das várias mudanças que existem no INSS o tempo todo, né, com ordens de serviço, enfim, né? E eu me lembro uma vez numa audiência num juizado especial federal que a juíza veio no nosso lado, sentou do nosso lado para tentar entender o que estava acontecendo, porque a gente fez um quadro de evolução legislativa para justificar ali um direito adquirido, né? Então, certamente eu entendo que há uma dificuldade, não é um direito fácil de lidar, né? E quando a gente fala da competência delegada, eu acho que esse é o maior dos problemas, né? O juiz estadual receber ali uma causa que ele não está acostumado, com o direito que ele não está acostumado a lidar, e tão traiçoeiro como esse, né? Que muda ali o tempo inteiro, e detalhes, né? Detalhes. Uma vez houve lá repercussão geral, não, desculpa, houve um julgamento em recurso repetitivo de um processo, enfim, no STJ, e aquilo acabou repercutindo em processos que estavam no juizado, paralisando vários processos, e aí quando eu vi, né, eu pedi para liberar o meu da suspensão, porque, na verdade, era um detalhe. Era sobre o multiplicador, no caso de revisão de aposentadoria, aquela conversão de tempo especial em tempo comum, enfim, né? Só que a discussão era só sobre o multiplicador dos segurados homens, não das mulheres, enfim, ou seja, é muito detalhe, né? E quando veio, parou tudo, né? Mas tem que ter essa percepção, todos esses detalhes que tem no direito previdenciário, e concordo com você, é bem complicado, o direito previdenciário não é fácil, é para os fortes. É para os fortes. Agora, indo ao seu trabalho escrito, Sandra, eu voltei aqui, eu não sei se eu passei, enfim, não prestei atenção, mas eu acho que ele está sem resumo, Sandra. Você confirma para mim? Porque o arquivo que eu recebi, ele está sem um resumo, sem um abstract. Então, assim, para você só fazer, né, na versão
final, né, você colocar isso, porque é um requisito, né, desses trabalhos acadêmicos, você ter ali o resumo com a palavra-chave, a tradução para o inglês, enfim, tudo bonitinho. Então, assim, a versão que eu recebi, acredito que seja a versão final, ela está sem o resumo, tá? Tem uma coisa que você escreveu e que você falou também na apresentação, e que você, obviamente, não percebeu, mas que incomoda um pouco quando a gente fala de pesquisa, que você colocou ali, e sendo possível, ao final da pesquisa. Então, assim, não é muito corriqueiro a gente usar isso, né? Sendo possível. Enfim, você vai confirmar a tua hipótese ou você não vai confirmar a tua hipótese, né? Então, você vai fazer uma pesquisa dentro daqueles recortes que você trouxe, né? E você trouxe aí recorte de matéria, de tempo, uma série de recortes. Então, tirar isso, se for possível, talvez, né? Essas dúvidas, assim. Então, só um detalhe mesmo, nada que afete o seu trabalho, claro. Ainda ali na página 6, eu percebi também que você colocou assim, né? Na hora que você for escrever, e aí eu concordo que mesmo que a gente faça a revisão depois, o nosso olho já fica viciado, né, Sandra? Então, você escreveu assim, né? Em algum parágrafo ali, porque eu deixei anotado e não estou mudando aqui para o seu trabalho, para a gente não travar nem nada. Ó, revisão bibliográfica à Constituição. Eu me lembro que estão nos parágrafos mais lá embaixo, né? Que você explica a tua metodologia. Né? E aí eu não entendi, revisão bibliográfica à Constituição. Aí eu não entendi essa frase, só dá uma acertada nela. E depois você faz uma referência a várias leis, tipo, vou pesquisar todas essas leis. Não precisa falar isso, né? Você coloca isso lá nas suas referências finais, você faz referência, claro, durante todo o teu trabalho, porque você precisa, mas não precisa colocar isso ali na introdução, ficou esquisito, né? Parece que faz parte da metodologia, enfim, não tem nada a ver. Só uma arrumação, tá? Ali do início. E mais uma vez, Sandra, aí eu reitero aquilo que a gente tinha falado lá na qualificação, tá? Os teus 2 primeiros capítulos. Sandra, eu entendo perfeitamente, você até explicou aqui na apresentação, a tua preocupação de explicar o que significa cada coisa, né? No que diz respeito, cada termo, no que diz respeito ao direito previdenciário, né? O que é um segurado, o que são os benefícios. Só que a gente tem que entender que é um trabalho, uma dissertação de mestrado. Ele tem uma outra proposta, né? Talvez se fosse até um trabalho de pós-lato sensu, até seria possível você dedicar 2 capítulos assim, a essas descrições, né? Se tornou ali muito descritivo. Eu achei super interessante, eu acho que você pode fazer um livro de previdenciário e eu compro, porque ele é muito didático. Obrigada. Ele é muito didático. Só que, assim, tem essas diferenças até mesmo, Sandra, quando a gente vai publicar as nossas teses e dissertações, a gente tem que fazer um movimento contrário, que é transformar o trabalho acadêmico num livro, né, comercial, né? E você fez o contrário, você traz ali um manual quase que comercial já, né? E esquece um pouquinho desse conteúdo acadêmico, dessa pegada acadêmica que tem que vir nisso. Então, isso foi uma coisa que você manteve, né? Eu entendo que você olhou o que a gente falou e também refletiu e falou, não, eu preciso manter ali essas informações, porque eu entendo que a pessoa que vai ler não vai entender, mas a gente precisa entender que o leitor que vai ler um trabalho acadêmico, ele tem ele já tem esse conteúdo mais ou menos formado. É claro que algumas coisas você poderia fazer, dedicar um capítulo, talvez, para falar aí sobre algumas questões específicas, mas não de forma tão esmiuçadinha, tão manual, como você dedicou em 2 capítulos do teu trabalho, tá bom? Ok. E aí, o que acontece, né? Quando você faz isso, o recorte da tua pesquisa, né, que você falou super bem aqui na apresentação, fica um pouco deixado de lado na parte escrita. Então, você falou coisas super importantes sobre essa questão da competência delegada, né? Você conseguiu, na apresentação, fazer esse link, você foi fazendo realmente os links, né, que a gente precisa ter para levar, né, capítulo a capítulo, né, a nossa leitura. Então, você fez, né, ali a explicação sobre a competência delegada, falou sobre a duração razoável do processo, mas no teu trabalho você dedica um item a isso, quando deveria vir num capítulo, né, até porque ele está no teu título. Então, seria importante você fazer essa, tirar de um item, pelo menos, né? Não estou dizendo para você, não, acaba com aqueles 2 capítulos. Não,
a gente já não está mais nessa fase, né? Então, está lá, mas você dá uma ênfase maior a essa questão da competência delegada e todos esses problemas que vêm junto a isso no tratamento de um direito, de uma matéria que é tão complexa como é o direito material. O direito previdenciário, desculpa. Deixa eu ver outras coisas aqui que eu anotei, que algumas coisas você resolveu na apresentação, então eu tirei aqui. Uma coisa, Sandra, na página 84, você fala assim, porque o processo eletrônico estaria viabilizado a partir do Código de 2015. Eu diria que, assim, incrementado, né? Incrementado, porque ele vem desde 2009 já, né? A Lei do Processo Eletrônico desde 2009, então, assim, incrementada essa questão, né, do processo eletrônico e tal, mas só dá esse ajuste, né? Porque parece que ele surgiu agora, essa possibilidade, tá? Ok. E outra coisa super importante, que aí eu entendo que é o coração do seu trabalho. Quando você começou a falar sobre a conciliação, e que você falou super bem na tua apresentação, só que, de novo, você deixou ali no item 3.2, na página 92, que fala sobre a conciliação dos conflitos previdenciários. E aí, Sandra, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, sobretudo porque, né, normalmente... Lá no Juizado Especial Federal, por exemplo, que tem a conciliação obrigatória, agora a gente só tem a conciliação obrigatória no processo comum, aí sim, a partir do Código de 2015, mas no juizado a gente já vem nessa onda há um tempo, né? E sempre se pulou essa audiência, né? E a justificativa era porque a matéria era de direito, né? A questão meramente de direito, não há, né, justificativa na conciliação. Então, aqui nesse ponto, você teria aí talvez aqueles 2 capítulos que você usou para fazer as explicações, né? E falar, e bater nisso, e fazer talvez até, Sandro, um trabalho de campo, né? Uma coisa que não tem tanto nos trabalhos acadêmicos da área jurídica, né? E isso eu deixo até como sugestão para você fazer depois, né? Até para publicar um artigo, alguma coisa assim, seguir com o teu trabalho e fazer uma pesquisa de campo mesmo, né? Com perguntas aos juízes, perguntas aos procuradores, com aquele questionáriozinho, e aí eu acho que vai ficar maravilhoso, vai ser uma publicação que vai ser muito interessante e com bastante repercussão, né? Porque você foi tímida, eu entendi que você foi tímida no trabalho, você falou, você deixou a gente assim, né, segurando a cadeira, esperando um monte de coisa, né, e foi bem provocativa, porque realmente tem várias questões aí em torno disso, né, em torno do direito previdenciário, a conduta dos juízes, a conduta dos procuradores, né, a dificuldade das partes mesmo, talvez, e dos advogados das partes de reconhecer, né, a possibilidade de se fazer essas conciliações. Então, há uma série de dificuldades que eu acredito que depois da tua defesa, né, você já mestre, tenha agora um pouco mais de tranquilidade para fazer esse trabalho mais investigativo, um trabalho de campo, e dar, de fato, o que acontece para a gente aí no seu tribunal, né? O que é interessantíssimo, né? A gente precisa disso. O Brasil é imenso, né? A gente fica aqui preso. O que acontece no Tribunal do Rio, Espírito Santo, São Paulo, mas trazer essas experiências é importantíssimo. Então, faça um trabalho de campo. É uma ordem. Faça um trabalho de campo. Tá? Que vai ser muito bom, vai ser muito interessante. Tá bem? Deixa eu ver aqui o que mais... A pergunta, deixa eu fazer a pergunta direto, porque, como eu te disse, eu anotei algumas coisas, mas na tua apresentação você foi meio que respondendo, tá? A pergunta é o seguinte, independente dos problemas que você apontou, né, e que a gente já falou aqui, pouco procurador, enfim, né, para participar das audiências, e também em relação às partes também, né, duração dos processos, talvez para as partes até seria mais interessante a participação nas conciliações, né, mas em relação ao INSS, por que você entende vantagens, melhor dizendo, para o INSS conciliar? Para a parte a gente já meio que imagina, né, e o tempo parece que é o condutor de tudo. Para o INSS, né? Qual seria a vantagem? Talvez, se não tivesse ali uma vantagem muito clara, esses procuradores não surgiriam, né? Porque se há uma vantagem muito clara para a instituição, eu entendo que dá seu jeito, né?
será que não há vantagem para o INSS em conciliar, tirando, né, o detalhe de não ter pessoal, vamos supor que tenha, tá bom? Então, qual seria a vantagem para o INSS conciliar? Em relação ao autor, aí voltando aí ao segurado, eu fiquei pensando também uma coisa, né? Que talvez a gente não tivesse, de fato, diante de uma conciliação, mas sim ali de uma transação, porque qual seria também o objeto disso? Será que ele poderia, por exemplo, né, negociar valor de benefício? Então, sei lá, eu tenho uma aposentadoria por invalidez, né, já que você falou dos benefícios por incapacidade, e eu teria direito a receber X, e aí eu concordo com receber menos, né? Qual seria também o conteúdo o objeto, melhor dizendo, dessas conciliações, né? O que seria abordado, já que acontecem algumas, né? E por isso que o trabalho de campo é interessante para a gente saber, tá, mas o que está sendo negociado aí? Quais são as finalizações? Que acordos são esses que são celebrados? Tá bem? Traz isso para a gente. Me diz, então, a vantagem para o INSS e o que você viu, de repente, né? Já viu pela tua experiência que normalmente é negociado, e se isso seria possível negociar sobre valor de benefício, por exemplo. Parabéns. Obrigada. Professora Bianca, respondo tudo no final. Posso fazer o feedback com a professora Michele agora? Como que a senhora prefere? Professora Michele, obrigada pelas colocações. Sandra, uma sugestão, se você não se opuser, de repente vale a pena ouvir o professor Milton, o professor Daniel, porque eles podem até, a partir de alguns raciocínios da professora Michele, complementar perguntas e colocações de forma que você responde talvez de uma única forma, né, e não fica se repetindo quando da colocação das suas explicações, tá? E se porventura algum... A pergunta já está registrada, já anotei. Tá ótimo. Se algum ponto, porventura, escapulir, eu peço até aos professores de antemão que, por favor, reiterem a indagação para você não deixar de respondê-los, tá bom? Okay. Sendo assim, então tá ótimo. Sendo assim, então, vou passar a palavra ao professor Milton Soares para que inicie sua indagação, agradecendo mais uma vez a presença do professor nessa manhã em que estamos aqui compondo a banca da Sandra. Muito obrigada. Bem, muito bom dia a todos me ouvindo. Acho que tentei dar uma melhorada aqui no áudio. Sandra, em primeiro lugar, eu gostaria, para te acalmar, para acalmar o coração, né, que eu gostei muito da sua dissertação ali. Eu acho que vai muito além de uma dissertação de mestrado. E seu nome já diz tudo, né? Você é a Sandra Cristina, do cristianismo, né? E não precisa apelar para os santos, nem para o axé da Bahia. Né? Bahia. Você, quando nasceu, seus pais aproveitaram e pegaram toda a carga positiva e colocaram aqui no seu nome. Mas, tirando disso aqui, tirando essa questão, só fazer um registro que hoje eu acordei levando meus filhos no colégio com a notícia que no Rio de Janeiro há uma operação da Polícia Federal envolvendo a criatividade do brasileiro, que estavam algumas pessoas casando com mortos. E o objetivo de casar com mortos era para receber benefícios previdenciários do INSS. Isso mostra o quão difícil é a atuação do procurador do INSS, do sistema do INSS num país de dimensão continental como o brasileiro, né? E uma outra questão, só para botar um pouco, acho que todo ser humano é a sua experiência profissional. Eu comecei, logo que eu me formei, eu fui analista judiciário na Justiça Federal e assessorei também alguns juízes e confesso que uma das sentenças mais complexas de se fazer eram as sentenças previdenciárias, né? E a gente tinha pena, porque justamente demorava muito, tinha aquele modelão que a gente ia só tirando as partes, mas na época nós tínhamos discussões que hoje não tem mais, né? Do benefício inicial, tudo. E por isso, ao contrário da professora Michele, com a devida pedido de desculpas para não ser um tanto quanto delicado, eu concordo eu gosto muito dessa parte inicial das bases para o desenvolvimento do trabalho, com conceitos básicos, porque eu acho que o seu trabalho pode atingir um público além, porque existe mundo além do mundo jurídico. Eu só aprendi isso quando fui fazer meu doutorado em filosofia e hoje estou fazendo a graduação em filosofia e vi que existe mundo
além do mundo jurídico, existe raciocínio. Quando você está numa sala com um psiquiatra, com um psicólogo, um jurista, você vê que tem interesse naquele conhecimento. Eu acho que o seu trabalho ele começa lá do básico e chega num assunto árduo, chega num assunto bastante delicado. E depois, né, de 2 anos e meio, eu fiquei durante 5 anos como procurador do Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, eu pude ver a aversão que os procuradores têm à conciliação. A primeira coisa que se falava, olha, eu não tenho procuração do Estado, a minha atuação é a cláusula ad judicia em razão da aprovação no concurso público. Para eu acordar, eu tenho que pedir autorização do procurador-geral e esse, por sua vez, do governador. Imagine isso no INSS, né? Eu tenho que pedir autorização do chefe do departamento e do presidente da República, guardada a proporção do princípio da isonomia. Às vezes, no mundo acadêmico, a gente esquece um pouco da prática e da extensão territorial do Brasil. Mas, como juiz, depois de um tempo, eu já integrei a turma recursal 2 vezes, eu sou... Professor Milton, professor, desculpa interromper, o senhor poderia, por favor, abrir sua câmera, por gentileza? Aberta, eu acho que é o... Está aberta, eu acho que é a internet que vai realmente... Pode estar oscilando, ela está carregando de novo, professor. Ela está carregando, acho que é a internet que oscila aqui. Eu peço desculpas pela interrupção. Se houver em algum momento uma instabilidade, se eu puder abrir, eu agradeço. Tá bom? Está aberto, porque às vezes não aparece que a internet vai operando pelo áudio. Né? Mas, então, como procurador, eu vi essa aversão dos procuradores à conciliação, porque isso significa muito mais trabalho, participar de uma audiência. E aí, como juiz, eu tive um acesso ao sistema dos juizados, que no Rio de Janeiro corresponde a 56% das demandas que entram no juizado. Não sei aí em Rondônia, mas eu tenho notícias de juízes de Rondônia nos encontros, né, dos juizados, nos FONAs, nos fóruns nacionais, que eles são muito amantes também da conciliação, pegam barcos, né, e tem a justiça itinerante, isso tudo. E a gente tem bastante contato aí com o pessoal de Rondônia no sistema dos juizados. E por que eu estou falando isso? Porque o sistema do juizado federal ele surgiu com esse objetivo. Né? E o exemplo clássico que a gente coloca do surgimento do juizado federal foi justamente para resolver as questões envolvendo as ações de benefícios, que na Justiça Federal o beneficiário morria e não recebia. Né? Isso era uma crítica muito grande ao verdadeiro acesso à justiça, que na prática se faz muito além de 4, 5 princípios que a gente coloca. Vendo na pele, no dia a dia, né, aquela pessoa que clamou por justiça ter, né, a sua causa extinta lá, muitas vezes sem a apreciação do mérito, né, em razão do falecimento, sem deixar beneficiários, sem deixar sucessores, né, e isso era uma certa covardia, né, do Poder Judiciário com a morosidade com relação aos beneficiários. E aí veio a lei do juizado federal, com a primazia da autocomposição e, no seu bojo, com a autorização para afastar aquele argumento de que eles não tinham poderes para conciliar, né? Porque no âmbito federal a União já deu na própria lei e falou para os estados, olha, quando veio a legislação do Juizado Especial de Fazenda Pública no âmbito dos estados, para não ferir a autonomia, eles disseram, ó, as leis estaduais poderão dar essa função de conciliação e tudo. E a minha pergunta, então, se você acha que o juizado ou não poderia atuar como um sistema aí participativo, porque no sistema dos juizados e as formas de conciliação à distância, né, também, que é muito utilizado por meio eletrônico, a pandemia nos trouxe isso, eu não faço mais audiência, a maioria das audiências presenciais hoje, eu continuo fazendo audiências remotas. No sistema dos juizados, eu participei de julgamentos das turmas recursais, onde a gente julgava 100, 200 processos num dia, né, por causa da repetição, por causa da simplicidade, da economia e principalmente da oralidade. Então,
a minha questão é que se nós não poderíamos utilizar o sistema dos juizados, né? Seja ele o juizado civil, se aí em Rondônia é mais uma consulta, você não tem esse instrumento. E outra coisa que a PGE do Rio de Janeiro fez, que seria interessante, isso é muito mais fácil para a União fazer para esse tipo de demanda, seria a função da residência jurídica, né? Que o procurador poderia supervisionar cada procurador, né, do INSS, que é um procurador do INSS não de Rondônia, né? Quero deixar claro isso. Ele não é um procurador do INSS de Rondônia, do Rio de Janeiro. Em São Paulo, ele é procurador da autarquia federal, em âmbito nacional. Será que a gente não podia também utilizar esses meios eletrônicos para valorizar essa autocomposição? O procurador do INSS ter uma equipe de residentes jurídicos para facilitar essa autocomposição, não de abertura, só para verificar os requisitos, porque a atividade é muito mais vinculada do que discricionária, né? Nesse caso. E uma outra, essa é a única pergunta, mas é mais uma consulta do que uma pergunta propriamente, tá, Sandra? E uma outra colocação é que quando a gente pesquisa e compara, né, estados da federação, aqui no Rio de Janeiro, quando a gente vai ver os números do Tribunal de Justiça, a gente sempre compara com o Rio Grande do Sul. Porque não dá para comparar com Minas, não dá para comparar com São Paulo, ou o tamanho territorial. Será que essa comparação de Rondônia com Sergipe foi própria? Será que às vezes, Rondônia não está muito melhor que Sergipe? Porque Sergipe é desse tamanhinho, né? Então, se você tem 2 processos, faz acordo em um, você tem 50%. Enquanto que eu, aqui no Rio de Janeiro, só para você ter ideia, quando eu fui titular do Juizado de Nova Iguaçu, eu recebia mensalmente 1.800 processos. E a gente tinha um índice lá de 40 e pouco % de conciliação, né? Então, será que esse comparativo aí é próprio? Não seria uma forma... Por isso que Sergipe está na frente, será? Mas será que ele é o mais efetivo, realmente? Ou é o tamanho dele, o número de demandas, se o acesso à justiça? Tá? Então, eu lembro de uma frase do professor Cavalieri que falava, olha, a gente, quando compara 2 coisas, a gente tem que ver se a gente está comparando a questão correta. Por quê? Porque uma vez teve uma comparação, um folclore que ele contava, para saber qual era o município mais religioso do Brasil. E aí se chegou à conclusão que o município mais religioso era um município lá desconhecido. E aí a pessoa que fez a pesquisa foi lá ver por que aquilo, porque o fator que estava para dizer se era mais religioso ou não era a venda da vela de 7 dias. E aí se constatou que naquele mês faltou luz lá naquele município, né? Não tinha nada de religiosidade. Então, os números, às vezes, as formas de comparação nos induz a erro. Então, essa questão aí, né? Porque o Sergipe está em primeiro lugar, que a gente tem que levar só uma reflexão sua, tá bom? Eu agradeço o convite da professora Bianca, é um prazer encontrar o professor Daniel e a professora Michele. Eu acho que a minha participação aqui é muito mais prática do que meramente acadêmica, para contribuir um pouco aí. E parabenizo mais uma vez pela sua dissertação muito cuidadosa, com início, meio e fim, começando lá com os conceitos, que eu gosto muito, e tendo as conclusões. Nem sempre a gente chega a uma conclusão, a filosofia me permite falar isso, né? Então, eu não tenho problema nenhum com... Será que eu vou chegar? Porque eu sei que muitas vezes, ao longo da humanidade, né, da tradição ocidental, a gente não chegou a conclusão nenhuma. Tá bom? Parabéns aí para você. E só essas considerações que são muito mais contribuições do que questionamentos. Tá bom? Muito obrigado, professora Bia. Eu que agradeço, professor. Muito obrigada, professor Milton, pelas colocações. Vou, então, passar a palavra ao professor Daniel, seguindo o esquema que estabelecemos aqui ao início. Mais uma vez, agradecendo sua presença, professor. Obrigada pela honra, pela felicidade, amigo querido, de poder contar com a sua presença aqui na banca da querida Sandra. Bom dia a todos. Boa tarde, já 12:02 no Rio de Janeiro. Em Brasília, 12:02, né, Sandra? Então, queria começar aqui agradecendo a minha querida amiga Bianca Farias. Eu acho até esquisito quando ela me chama de professor, não faz o menor sentido. Pelo caráter, pela pessoa que já tenho a sorte de ter a Bianca ao meu lado já em grandes batalhas profissionais e
e pessoais. De fato, Sandra, eu não estou aqui jogando confete, não, mas é uma irmã de vida e eu tenho pouquíssimos que eu posso chamar de irmãos de vida, ela sabe disso. Então, a gente está aí junto nessa jornada, batalhando no meio acadêmico, que na frente da câmera tudo é bonito, né? Mas por trás ninguém sabe as batalhas que a gente enfrenta normalmente no dia a dia. Então, queria agradecer aqui ela por tudo, pela amizade, por estarmos sempre juntos aqui em bancas na Ambra, em outros lugares também. Queria aqui cumprimentar o professor Milton também, um grande amigo e um magistrado que eu tenho um profundo respeito, um dos grandes aqui do Rio de Janeiro, pela ética, honestidade e trabalho efetivo, né? Ele é um verdadeiro gestor das suas varas, onde ele trabalha, e falo varas porque não é só uma, tá? Ele cumula varas, então é um grande gestor e um grande magistrado aqui que eu tenho. Nós do Rio de Janeiro temos orgulho de ter como magistrado, que tem a visão do advogado, já foi procurador do Estado, etc. Então isso faz muita diferença na hora de magistrar. A professora Michele também, que é uma exímia acadêmica, que eu tenho um maior profundo respeito. Ela tem uma grande obra de arbitragem, e é uma estudiosa do tema, não só na seara nacional, mas na seara internacional. Estou na Itália, né? Então, mostra o quilate, a categoria, a qualidade dela. Bom, Sandra, agora focando em você, que é o que interessa nesse momento. Primeiro, eu queria falar que os dois professores, quando você é professor da casa e está numa banca, você já é esvaziado pelos outros professores, né? Então, muitas das coisas que eu ia falar já foram realmente esvaziadas aqui pela professora Michele, principalmente, e pelo professor Milton também, que trouxe brilhantemente a sua visão prática do tema. E como você sabe, eu não sou alguém de direito previdenciário, né? Sendo bem honesto, straightforward with you, não é uma área que eu me encanto, né? Eu me encanto por soluções de conflitos, que você trouxe aqui na seara previdenciária, e que é algo que não é muito falado, tá, Sandra? E nesse sentido fica um elogio, e a minha grande contribuição aqui, acredito, é você tirar essa parte de conciliação, de solução de conflitos na área previdenciária e escrever um artigo com a professora Bianca, né, sobre isso. A nossa revista, por exemplo, que a Bianca é editora também, a RBADR, acabou de ser indexada no Scopus, né, por exemplo. Então, é a única do mundo indexada da área de ADR, né? Tem de arbitragem também umas 2 ou 3, mas de ADR em geral é a única do mundo. Então, a gente está indo bem na nossa revista. Alguns alunos da Ambra já publicaram, Luciana, Adriane, Betina recentemente publicou também. Então, retira essa parte e tenta publicar com a professora Bianca. E se vocês quiserem, eu me comprometo a traduzir para vocês para o inglês, porque na revista agora a gente só está aceitando em inglês e a capacidade de ser citado lá fora é muito maior. Quando você publica em inglês, não é pedantismo nem nada, mas foi um dos requisitos do Scopus, por exemplo. Quando me indexaram a nossa revista, falaram, olha só, está faltando mais artigo em inglês, apesar de ter e ter qualidade, mas para ser mais citado, você tem que colocar mais artigo em inglês. E as pessoas têm interesse no Brasil muito lá fora. O problema é que a gente só tem muita coisa escrita em português, né? E fica difícil o acesso efetivamente. Só que para isso, Sandra, e aí vai a minha dica na dissertação, você tem que melhorar em termos de citação de artigo científico. Eu considero a sua bibliografia, as suas referências ainda um pouco pobres, até para um trabalho de dissertação. Porque se você for perceber, muito é legislação, está lá Brasil, 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 né? Então, e isso é essencial para um artigo científico, né? Artigos científicos, efetivamente. E pode ser nacional, sobre direito previdenciário, e aí pegar muitos artigos de solução de conflitos, efetivamente, né? Ou, de repente, trazer uma nova roupagem, falar se seria possível a mediação em que termos, né, na previdência, sei lá, fazer, acrescentar mais, focar mais na solução de conflitos, tá? O seu foco aqui foi muito no direito previdenciário, o que é essencial, mas um artigo científico falando de 20 páginas, você vai ter que compactar isso e trazer uma hipótese, um problema de pesquisa que você vai tentar responder com maior eficácia, né? Mas isso a gente conversa, eu acho que seria uma boa publicação para você, junto com a professora Bianca. A nossa revista está à disposição, mas também existem outras revistas que a gente pode conversar e indicar, não tem problema nenhum. Tá? No mais, o Sandra, estendo também esse elogio para a professora Bianca, que eu sei que
que te orientou com a maior qualidade possível, né, perceptível isso. Então, só tenho a te parabenizar. E também já digo, hoje, celebre e já pense no que você vai fazer no futuro, porque tá de parabéns. Ninguém escreve 110 páginas da noite para o dia, né? Isso requer trabalho, isso não é de graça, requer abdicação de muita coisa na vida. Então, é solitário, né? É solitário, a gente... nós conosco mesmos, né? A gente não tem muito o que fazer. Eu já escrevi muita coisa na vida e sei como é que é. E a gente também fica ansioso por ver a opinião dos outros, né? Tudo que a gente escreve a gente acha que não tá bom, né? Que sei lá, a gente não tem opinião, né? Não dá para ter opinião sobre o que você escreveu. Então, assim, mas fica tranquila que foi um bom trabalho. Você fez o que tinha que fazer e tá de parabéns, tá bom? Uma honra estar aqui. Obrigada, professor. Obrigada, professor Daniel. Feitas as colocações pelos professores, Sandra, como combinamos, eu te devolvo a palavra para que você, por favor, responda às colocações que foram apresentadas. Ok, mais uma vez eu agradeço a colocação de todos vocês, está tudo anotado. O artigo, professor, vai ser uma honra mesmo poder publicar na revista, em parceria com a professora Bianca. Eu me sinto honrada. E essa vai ser a revista, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas até em respeito a tudo que a gente já construiu juntos até aqui, né? Quando fala que realmente é muito solitário, é verdade, o estudo é muito solitário. E aí a gente vai fazer um pouco de conta de quanto tempo você está se dedicando àquilo. Esses dias eu fiquei um pouco preocupada, porque 18 anos da minha vida eu só faço estudar. Porque eu saí da universidade e aí já comecei pós-graduação, eu estou finalizando a 5ª pós-graduação em parceria com o mestrado, tudo junto. Então, assim, a gente não tem tempo, você não tem fim de semana, você tem pouco tempo com a família e o tempo passou e às vezes essa solidão aí realmente me emocionei até quando o senhor falou, porque ela realmente existe mesmo. Mas, assim, a gente tem que gostar do ser humano, né? Eu acho que a área previdenciária me faz ficar mais próxima do ser humano e eu acredito que me faz, a minha realização pessoal e profissional, de poder cumprir aquilo que a gente chama de função social da nossa profissão. É um desafio, como a professora Michele falou, porque a cada dia, quando você acha que você está tudo certinho, vem uma instrução normativa nova do INSS e muda tudo. Você chega a dar vontade de chorar. Você fala, até ontem eu sabia tudo certinho, agora vou ter que parar. É assim todos os dias. Mas esse desafio não tem preço quando a gente consegue entregar uma tutela para um cliente e ele diz, isso aqui é o que me coloca comida na mesa. Então, essa experiência eu preciso compartilhar com vocês, porque não é questão financeira. Ela é importante, mas quando eu sinto que eu cumpro a minha função nesse momento. Então, não tinha como ser um tema diferente disso. E eu vou começar, então, respondendo as perguntas da professora Michele, a vantagem do INSS em conciliar e se o valor do benefício pode ser passível de conciliação. Bom, na verdade, na minha opinião pessoal e na minha experiência prática, o INSS não concilia por má fé mesmo, porque olha o que acontece. Primeiro, nos benefícios por incapacidade, eles querem que seja depois da perícia. Então, o que os juízes daqui fizeram? E eu achei louvável. A inicial é recebida, ao invés deles serem citados para contestar o feito, automaticamente, primeiro é feita a perícia. Então, recebi a inicial, vai para a perícia, com a perícia no processo, vai para o INSS fazer as duas coisas. Já contestar, aí eu já realmente estou tentando respeitar a razoável duração do processo, para ele contestar e já se manifestar sobre o laudo pericial. Então, ou seja, a prova que você precisa está aqui. E aí, o que acaba acontecendo? Neste momento e nessa oportunidade é que o INSS acaba vindo com uma proposta de acordo. E como que ela é feita? Ele tem vantagem econômica. Por quê? Porque a gente discute o retroativo. Então, quando eu falo, por exemplo, em DER, que é data da entrada do requerimento administrativo, eu estou querendo que o meu cliente seja reconhecido o direito dele desde então, porque ele já estava incapacitado. Aí, o que o INSS faz? Não, ok, beleza, o meu laudo lá administrativo disse que não estava, embora ele tenha presunção de veracidade, mas tudo bem, vamos considerar o laudo do juízo que diz que ele está, e toda a documentação que a senhora sabe que a gente já junta no processo, de um contexto médico para comprovar essa incapacidade. Aí ele vem e diz assim, eu faço o pagamento com um prazo de mais 30 dias, com 20% de desconto. Então, o que acabou acontecendo? Uma vantagem econômica que vale a pena para o INSS, porque se a gente multiplicar isso pelo volume de processo que a gente tem só nessa realidade, já dá para saber o quanto que o INSS estaria tendo de vantagem econômica para os cofres públicos. E mais o tempo que ele acabou ganhando. Então, a minha proposta
com a dissertação, não era que o INSS deixasse de ter essa vantagem econômica. Eu só queria que isso acontecesse num tempo mais hábil, para a gente não esperar uma pessoa morrer, como citou o professor Milton, desculpa, e a receber o benefício. O que adianta? A família dele já entendeu? Então, assim, são tantos fatores econômicos que estão ligados à subsistência humana que a gente não para pensar. O privilégio que a gente tem de poder ter um lugar confortável para morar, ter um bom trabalho, tá tudo certinho, sua vida tá toda organizada, tudo que a gente quer a gente consegue, a gente não tem noção da realidade dessas pessoas quando você conversa com eles, não há o que comer. Então, tipo assim, doutora, eu não tenho como te pagar, eu não quero que você me pague agora, vamos trabalhar, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer. Então, você está buscando o quê? Essa celeridade, ela realmente está ligada ao respeito da dignidade da pessoa humana. Então, eu só gostaria que isso acontecesse no início, porque um processo administrativo, ele também não está demorando menos do que 4, 5 meses. Hoje, por exemplo, eu vou marcar uma perícia para um cliente meu, eu estou conseguindo marcar para fevereiro. Então, você imagina o tempo que a pessoa fica esperando num processo administrativo para passar pela perícia, o perito dizer assim, não está incapacitado. Aí ele vem aqui e fala, tá aqui, eu tenho um não. Então, agora que eu tenho um não, eu posso entrar judicialmente. Aí vou eu com um pedido judicial e começa tudo de novo. Então, a gente está falando de famílias que, às vezes, até receber uma tutela jurisdicional, ela está quase um ano e meio, que é a média do nosso tribunal aqui, para poder conseguir sobreviver. Então, assim, isso é muito sério. Então, eu só gostaria que o INSS fizesse isso, nos possibilitasse de fazer esse acordo, pelo menos no momento em que, nessa audiência preliminar, em que o processo foi distribuído e há documentação que comprova toda essa situação. Porque há um histórico, a gente pega o SAB, que é o laudo que eles fazem internamente, preenchido pelo perito deles, quando a gente consegue, você vai ver cada pergunta que ele respondeu, ninguém consegue entender como é que ele disse que estava incapacitado. Cada pergunta que ele vem respondendo leva para a incapacitação. Então, a sensação que a gente tem é que as pessoas são condicionadas a dizer não. Para quê? Para o INSS ganhar tempo. Ah, Sandra, mas ele vai ter que pagar retroativo. Tá, mas e se a pessoa morrer? Ele não tem que pagar. Ah, mas e se de repente lá na frente eu consigo um desconto de 20% e faço um acordo e ganhei tempo? Então, eu acredito, eu não posso afirmar e nem provar, mas pela minha experiência prática, é assim que o INSS se beneficia. E a vantagem econômica ele teria do mesmo jeito, porque ao invés de ficar pagando retroativos, que ele teria que desembolsar de uma única vez, ele poderia pagar mensalmente o benefício da pessoa, que seria um salário mínimo. A gente está falando de um salário mínimo, a gente não está falando de coisas vultuosas, mesmo porque quem paga o teto máximo da Previdência Social acaba utilizando ela para se aposentar, porque acaba tendo uma previdência privada que vai suprir no momento de problemas de saúde e tudo mais. Então, não é essa a realidade que a gente está falando, a gente está falando desses que são de um salário. Então, quando a gente fala de uma possibilidade de um acordo no valor de 50 mil que a lei permitiu, vocês não têm noção como que isso não existe na realidade. Para um processo dar 50 mil reais de retroativos, olha, sinceramente, se eu tiver uma estatística simples de 100 processos, talvez 5 chegue a isso. A maioria não chega. Então, assim, a possibilidade de fazer os acordos seriam muito grandes mesmo. Então, assim, eu espero ter respondido ao questionamento da professora Michele, mas eu entendo que o INSS não faz, ele tem vantagem sim, mas ele não faz porque ele quer ganhar as duas coisas, o tempo e a vantagem. Eu acho que aí está a dificuldade do segurado quanto a isso. Quanto às pontuações do professor Milton, realmente, professor, os magistrados do estado de Rondônia, eu realmente tenho muito respeito por todos eles, porque quando eles realmente pegam o barco e descem o rio para tentar fazerem acordo com os ribeirinhos e passam dias e toda uma equipe do tribunal, a gente tem que reconhecer toda essa situação, há uma dedicação sim. Mas, assim, o que eu entendo? Desde a minha época de experiência com o tribunal, há essa falha. A gente está tentando melhorar, todo mundo está tentando melhorar sempre. Mas eu acredito que uma falha como essa aqui, a gente poderia suprir sem custos algum. Nós já temos a Sejusc, já estão instaladas aqui, já temos os conciliadores, embora eles realmente falte preparo técnico para o conceito técnico mesmo de conciliação, mediação, ninguém sabe, é tudo uma coisa só. E aqui é só uma pergunta básica, tem acordo, tem, não tem, acabou. Então, assim, a ideia de ter um termo de cooperação técnica era justamente para condicionar os procuradores. Eu entendo a dificuldade, a sua experiência também, eu acredito que não seja fácil isso, mas agora a gente tem uma procuração legal, né, em mãos, então, assim, eu acho que teria como
fazer um filtro dentro da procuradoria. Quando a gente fala de benefícios por incapacidade, eu estou falando de pessoas que não têm outra opção. Ela não tem como trabalhar. Então, que fosse feito só para isso. Então, vamos separar todos os benefícios de incapacidade. Sobre isso, vamos ver se preenche os requisitos e vamos dar um jeito de participar das audiências de conciliação e vamos levar a proposta. Eu só gostaria que eles trouxessem a proposta dos 20% agora, não daqui a 1 ano e meio, agora, porque é urgente a situação. E aí vem essas questões das facilitações. Como o senhor disse, a pandemia trouxe para a gente algumas coisas que nos possibilita. Por exemplo, eu concluí um mestrado na Ambra que tem sede na Flórida. Então, assim, esse recurso facilitou muito. Então, o que precisa? O recurso todo mundo já tem. Quem é da área do direito já tem o recurso. A gente já tem a câmera, a gente já tem a internet, a gente já tem o computador para fazer. Então, eu acho que falta dispor mesmo. Quando o senhor comenta sobre essa residência jurídica, que não existe ainda, mas acho que seria uma boa ideia, de repente, incluir nessa ideia do termo de cooperação técnica, mais uma ideia para facilitar a gestão dos procuradores, né? Porque o que a gente quer é entregar a tutela. É só o que a gente está pretendendo aqui. Eu creio que o judiciário também quer isso. Tanto que os juízes estão tomando essa postura, praticamente no estado todo. A justificativa é simples. Doutor, por favor, marque a audiência de conciliação. Não vou marcar, Sandra, porque não tem quem vem. Não vai comparecer, eu vou ocupar a pauta e você não vai ter ninguém aqui para poder sentar e conversar com você. Então, é melhor a gente fazer logo a perícia. Por isso, nós chegamos a essa conclusão e eu achei que foi um ajuste bem-vindo nesse momento agora, de faz a perícia, manda pelo menos um ato processual só. O prazo do INSS vai correr paralelo, então, a contestação e a manifestação do laudo. Então, assim, eles estão tentando fazer, eu entendo isso, mas eu ainda acho que falta muito para a gente colaborar. Eu acredito que seja isso. Se tiver mais algum questionamento que eu ainda não pontuei, eu sigo à disposição de vocês. E, mais uma vez, eu agradeço de coração. Professor Daniel, muito obrigada, viu? Professora Michele, professor Milton, foi um prazer conhecê-lo. Espero que o dia que eu vou no Rio de Janeiro conhecer a professora Bianca, eu tenha a oportunidade de conhecer sua vara também, porque vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente. O prazer será todo nosso. Eu estou satisfeito. Sandra, não tinha como dar errado essa defesa. Com esse livro aí atrás, Seja Foda, não tinha como dar errado, né? Assim, você já mostrou a que veio já com o livro, assim, já deu recado ali atrás. Agora eu fui mais tímido, eu só printei a tela e mandei pro professor Daniel. Ele vai e fala, né? Ele, pô, essa não podia perder. Olha ali, Sandra, pô, na boa, né? Não tinha como dar errado, não tinha como dar errado. Esse também é muito bom, professor. Esse também é muito bom. Mas não é esse, não, é o do lado. Não, sim, Seja Foda é bom. Mas esse daqui também é muito bom. Vamos fazer amigos e influenciar. Ah, sim, conheço. É muito bom. É muito bom. De vez em quando eu dou uma folhada aqui. Escreve para mim o como fazer inimigos sem ter feito absolutamente nada, porque eu sou bom nisso, Sandra. Eu sou bom. Isso aí é o que mais tem aí na vida. O nome disso se chama, né, cara? Inveja, ciúme, é o que mais tem. Aí, gente, só os olhos de um juiz mesmo para pegar ali. Quando eu recebi, eu falei, onde? Seja foda, já passou. Não, nunca vi uma defesa assim, ó. Olha eu aqui, eu sou sinistro aqui. Exatamente. Daniel, né? É juiz. Detalhista, né? Exato. Estamos Sandra, aqui vamos escrever o livro assim, antes de eu nascer, Deus virou para mim e falou, desce lá e arrasa, né? Vamos escrever esse livro, Sandra. E botar é Sandra Cristina do Cristo, né? Dos Santos da Bahia ainda, né, cara? Aí não tem como dar errado, né? Professor Milton, nunca ninguém tinha dito isso sobre o meu nome. Ficou para sempre, tá? Tá guardado aqui agora. Sandra, esse é o risco, né? De convidar magistrados para sua banca. Nada passará de forma desapercebida. Então, imediatamente notada a questão motivacional. Professora Bianca, o Alfredo comentou no chat aqui, Daniel, você é da minha turma, make enemies and gain fans, né? Assim, faça inimigos e ganhe fãs. É isso, mas é isso, faz parte da vida. Eu estudei direito penal a graduação toda, para fazer concurso para magistratura. Quando eu fui atuar no direito penal, eu vi que o bom senso já diria tudo. A pessoa chega lá no direito penal e fala, eu quero ficar calado, direito de permanecer calado. Às vezes não precisa. O cara me chega na sala de audiência com a camisa do Flamengo, ele é inocente? Nunca, né, professor Daniel? Caperi tinha muito isso, com a camisa do Flamengo. Né? Bom, aí não dá, né? Sandra, obrigada aqui pelas suas colocações, as indagações dos professores.
questões motivacionais aqui à parte, o fato é que esses livros não constam na sua referência bibliográfica, fico satisfeita, até pensei aqui em alguns instantes, será que ela colocou e eu não vi, gente? Falha grave aqui na orientação, mas de fato não está lá, então está tudo certo. Seguindo aqui o nosso rito, Sandra, a gente vai te pedir licença um minutinho, nós vamos nos encontrar numa outra sala de deliberação, na sequência a gente volta aqui para anunciar o resultado da sua defesa, tá bom? Até logo, Sandra. Até já. Até já. Leânia, você pode me mandar esse link da sala de deliberação? Eu só estou com o da sala de defesa, ou eu não achei, provavelmente incompetência minha mesmo. Eu mandei por e-mail, mas eu mando o link aqui no WhatsApp rapidinho. Ah, perfeito, perfeito, obrigado. Nada. O pessoal que está assistindo, vou convocar todo mundo para ligar a câmera, então agradeço a todos aqueles que puderem ligar a câmera. Os que não puderem ligar a câmera, aí depois a gente volta para a plateia. E lembrem-se que o que fala aqui no intervalo da deliberação está sendo gravado e ficará eternizado no YouTube. Né, Leânia? Você dá esse aviso pro pessoal, Leânia, no intervalo? Falou, ó, o que está sendo falado aí está sendo gravado. Eu fui ali, né, rapidinho, e ficar aqui nessa angústia. Coração a mil, né, Sandra? A mil. Mas acho que agora a missão está cumprida, né? Eu espero que tenha atingido o objetivo, mas pelo menos já desacelerou um pouquinho, Leânia. Só um pouquinho. Nunca mais vou tirar esse meu livro aqui da cabeceira agora. Nunca mais. Já gostava dele, agora eu gosto mais ainda. Vai ficar aí registrado para sempre. Alfredo, seu microfone está mudo. Ah, meu microfone está mudo, é verdade. Oiê! E aí, Karen, tudo bem? Tudo bem? Parabéns, Sandra. Ai, obrigada, Karen. Tem que esperar o resultado, Karen, para dar os parabéns. Não precisa nem ficar nervosa, porque foi incrível. Obrigada. É muito legal. Eu comentei ali, não sei se vocês viram, eu mandei no chat. É muito legal ver a apresentação de quem é apaixonado pelo tema. É muito incrível. Parabéns mesmo, só sucesso.
Ah, obrigada, de coração. Eu falei com a Leane, eu falei, olha, a gente começa desde a graduação, aí você vai, a primeira vez que você vai passar por uma experiência como essa, você quase surta. Aí eu falei para ela, mas não muda, porque assim, a gente diminui um pouquinho só o grau. Mas aí fui na graduação, aí já 5 pós-graduações, agora o mestrado, todas as vezes dá o frio na barriga e um negócio que fica, sabe, borbulhando no seu estômago, assim, que você não sabe dizer o que é, eu não sei. Diz a Leane que faz parte do processo. Ela é toda elegante, faz parte do processo. Só responde faz assim. Parte. Tava lá na grade, a gente não viu, né? Acho que o Alfredo coloca bem pequenininho lá, assim, ó, frio na barriga, na apresentação, na defesa final. Se não tiver, não vai apresentar, não. Porque aí você tá muito de boa, tá muito zen. Gente do céu. Não, essas coisas tem que ser. Tem algumas pesquisas interessantes. Tem um cara acho que é da. Eu não vou falar o nome da universidade que eu posso errar, né? Mas é uma da Ivy League. E ele escreveu um livro que é muito bom, que chama The A-Student. E uma das coisas que ele coloca, em outros artigos, em outros estudos também o pessoal corrobora, é que, assim, se você não tem um desconforto, tá jogando seu tempo fora. O crescimento, ele dói. O crescimento intelectual, ele vem com desconforto. Quando aí o pessoal fica, Alfredo, não sei o que. Eu falo, é simples, assim, se a gente botou você para dentro do mestrado, porque a gente tem certeza que você tem condições agora. Se você ficar aí só pensando e não sentar e fazer, aí não adianta, mas eu tenho certeza que você tem condições, porque quem não tem condições a gente não deixa entrar. No entanto, o desconforto ele é necessário, ele é importante, assim, e você vai sentindo isso ao longo do processo, né? Enfim, eu acho que o pessoal que faz, sei lá, disciplina teoricamente mais simples que tem no mestrado da AMBA, que é a análise política e filosófica do direito. No nome parece a mais simples. Tá, beleza. Eu não conheço ninguém que fez ela e tem dito assim, essa disciplina aí não me tirou da zona de conforto em nenhum momento. E é assim que a gente aprende ao sair ali da zona de conforto, senão fica só um bate-papo de amigos no boteco, e daí não faz sentido você fazer um investimento humano na educação, né? É verdade. É verdade. Mas você fez várias apresentações ao longo do mestrado, não fez? Pelo menos a do Daniel, o Daniel deve ter enchido o saco, né? Mas não, enchido o saco, vamos trocar enchido o saco, que fica feio. Tá gravado, né? Então vou explicar todos o que são pérolas. Todos os professores são fantásticos, assim. Eu acho que e tem realmente o Daniel é um que instigou muito a gente, assim, né? Então eu acho que talvez já preparando para esse momento agora. E agora ainda bem que ele aliviou tudo. Nem na qualificação agora também. Acho que o que ele tinha para me destruir, ele destruiu nas disciplinas dele. Aí depois ele falou, agora tá bom, você superou as minhas disciplinas? Então tá, agora você está pronta para a banca. Não, mas a provocação do pensar é verdade, assim, acho que tirou a gente da zona do conforto várias vezes, eu acho que por isso é tão bom. Esses dias tinha uma pessoa de São Paulo, que quando eu qualifiquei, publiquei, aí uma pessoa de São Paulo estava querendo fazer o mestrado na Ambra, e me chamou no Face, e a gente conversou bastante, e ela queria saber, porque todo mundo fica com essa dúvida, como que é, né? E é tudo distância mesmo e tal, e eu bati um longo papo com ela, ela falou, nossa, você acabou de me convencer, eu vou fazer a matrícula. Eu falei, pode ir, ela falou, vai tranquila, aí já começa aquele medo desde a seleção, né? Porque não é fácil pra gente, a gente começa a romper desde aquele primeiro momento que vai ver o questionário para você responder e falar, agora a gente quer te entrevistar. Então, todas as vezes eu acho que a gente sabe que você está sendo avaliado por alguma coisa, a gente fica apreensivo, acho que é diferente. Então, todas as vezes é assim, acho que hoje eu posso dizer que naquele momento a gente já estava sendo preparado para esse momento agora, sem saber, né? Porque as coisas se comunicam e o quebra-cabeça fecha quando a gente consegue finalizar. Então, já estava ali aquele primeiro desafio, né? Então, assim, não conhecia o Alfredo, não conhecia ninguém, não sabia de nada, e aquele frio na barriga. Então, assim, eu vim por indicação de um colega de pós, e só que, assim, eu já vim gostando do Alfredo sem conhecer ele, porque ele já tinha falado muito bem. Então, eu já não tinha aquele
aquele receio, né, que talvez as pessoas têm, né, no primeiro contato e tudo. Então, isso eu já tinha superado. E aí, quando essa pessoa conversou comigo, eu já quebrei fiz a mesma coisa que eu acho que era justo, né? Quebrei o protocolo. Falei, não, pode ir tranquila, vai dar certo, pode se inscrever, você vai dar conta e tal. Minha vida é bem corrida e tal, e eu trabalho aqui na área jurídica já e quero lecionar. Falei, vai dar tudo certo, pode fazer que você não vai se arrepender, não. Quem não dá conta, a gente não aceita. E eu lembro que você estava falando nisso, e uma vez eu fui bem detonado num grupo de educadores, não vou dizer o nome do grupo, é um grupo de pessoas de educação. E eu fiz uma pergunta que foi muito mal interpretada, né? Eu falei, vem cá, você precisa ficar abraçando e beijando o aluno? A pessoa ficou ofendida. Não, eu estou falando pergunta séria, literal. Você precisa disso para ensinar? Se você não precisa, a gente não mexe com algo que eu tenho que, sei lá, se eu for ensinar você a fazer um bom café, talvez o cheiro possa ser um negócio. Vou ensinar você a fazer comida. Tem que provar, né? Esse mundo aqui nosso, a gente não precisa de olfato, tato, paladar, penso eu, né? Então, a gente pode fazer na internet bem feito. Tá bem, Alfredo? Prazer em encontrar. Eu estava nos bastidores, o pessoal não me colocou no palco principal, eu fiquei só do lado da Karen, né, Karen? A gente estava só assistindo. A Karen e outras pessoas, tem Ana Carolina, Carla também. Devem estar retornando já. Já estou de volta. Professor Daniel, todos estão de volta. O professor Daniel também já vejo aqui. Professora Michele. Bom, Sandra, vamos então aqui ao anúncio do seu resultado. A banca deliberou rapidamente sobre o seu trabalho, houve um consenso, todos elogiaram bastante sua dedicação, seu empenho, a conciliação da pesquisa que você fez com a sua atividade prática, a sua experiência, que fez seu trabalho muito rico. Você está aprovada com nota máxima e a gente quer desejar a você todo sucesso. Eu quero registrar mais uma vez a minha satisfação em ter feito parte da sua caminhada. Cada aluno nosso que brilha reforça o nosso propósito. Eu tenho certeza que essa é uma grande conquista, mas está longe de ser a última. Muitas outras virão. Você conta comigo para a vida. A Ambra tem feito um trabalho sensacional com os seus mestrandos. Parabéns pelo seu esforço. Eu sei que houve nessa caminhada momentos difíceis, não é fácil superar a pandemia, questões de ordem pessoal, questões de saúde, enfim, mas você conseguiu driblar tudo isso e apresentar um trabalho de muita qualidade e ganhamos todos, nós, leitores, que em algum momento teremos acesso à sua obra quando você publicar. Hoje é dia de festa, comemore bastante, você merece essa vitória. Eu tinha certeza que você teria muito sucesso e você merece. Ele é todo seu. Parabéns por tudo que você fez até aqui. Eu quero mais uma vez reiterar a minha gratidão ao professor Milton, à professora Michele, ao professor Daniel, que dedicaram tempo para ler o seu trabalho atentamente, hoje para compor essa banca, e mais uma vez registrar também o meu carinho, o meu agradecimento, o meu reconhecimento a toda a equipe da Ambra, ao Alfredo, que está aqui com a gente nesse momento, e que é o grande gestor, uma pessoa sempre muito atenta, um grande líder para nós, professores da universidade, para vocês, alunos, a querida Leânia, sempre incansável aqui no suporte, a professora Camila, e quero estender também esse meu cumprimento a todos os alunos que já defenderam, que em breve defenderão, que estão começando agora o mestrado, para que vejam em você um exemplo e a certeza de que todos os objetivos, com esforço, com determinação, podem ser alcançados. Eu vou te passar a palavra, Sandra, para que você faça as suas considerações finais, receba todo o meu carinho, meu beijo enorme, meu desejo de que a gente caminhe sempre junto, mesmo agora que você conclui com muito sucesso seu mestrado. Parabéns! Obrigada, professora. Alfredo, só essa hora a gente sente falta de poder dar um abraço, tá? Só nessa hora. Não, mas a minha fala era para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, né? Entendi. Obviamente. Mas nessa hora eu gostaria de poder estar presente para poder sim. dar um abraço na professora Bianca, na professora Michele, no professor Daniel, e em você também, Alfredo. Esse tempo todo a gente já se conhece e, infelizmente, nesse aspecto só da forma virtual.
meu coração é só de gratidão, assim, por tudo, por todos os professores que eu tive na Ambra, por ter conhecido hoje o professor Milton. Eu já vi que o senhor leciona também, além de tudo que o senhor já faz, ele também é da área, e eu, assim, eu me sinto honrada por todos os meus colegas que estão aqui. Professor Bianca, eu não tenho palavras para agradecer o seu esforço, a sua dedicação. Eu sei como que a sua vida é corrida. O professor Daniel, eu falei para o Alfredo agora há pouco que tudo que o senhor tinha que me esmagar, o senhor esmagou nas suas matérias, porque eu falei, ele judiou muito da gente lá, preparando para chegar para esse dia. Ainda bem que hoje ele chega e fala assim, tá bom, eu estou satisfeito, só faz assim, assim, assim. Aí você até respira e fala, sério? Essa minha fama de carrasco é injusta, Sandra, é injusta. Eu só treino vocês, tá? Só isso. Mas eu reconheci o treinamento hoje, foi o que eu disse para o Alfredo. Eu falei, eu já vim treinada. Eu falei, o treinamento começou lá na entrevista do mestrado, quando a gente passou pelo Alfredo, e aí começou ali o desafio. Hoje eu fechei o quebra-cabeça, hoje eu consegui ver dessa maneira. Mas, assim, meu coração é só gratidão por ter conhecido a Ambra, por ter tido essa oportunidade, por conseguir esse título, por tudo. Por vocês, por levar um pedacinho de Rondônia aí para todo mundo, né? Que a gente está sempre tão longe de tudo e sempre tão longe de recursos e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso me faz sentir bem gratificada mesmo. Eu quero depois apresentar esse trabalho para o próprio tribunal e, quem sabe, surgir daí mesmo essa ideia de colocar em prática esse termo de cooperação, de repente com outras ideias que vão surgindo. E se tiver apoio da Ambra, Alfredo, tô querendo. A gente pode ir junto aí para tentar levar esse projeto para o tribunal. Sei que já tem muitos juízes aqui, não do estado de Rondônia, mas do Amazonas, né, que já são mestrandos da Ambra também. Então, assim, eu acho que a gente pode abrir uma porta bem interessante aí, e é isso. Nunca está findo, nunca está acabado, o trabalho sempre precisa revisar, como o professor disse, a gente sempre acha isso, mas hoje eu só tenho gratidão mesmo. Muito obrigada. Parabéns, Sandra, mais uma vez. A vida é cheia de reencontros, de recomeços, de revisão, né? E enquanto você falava aqui rapidamente, eu ia vendo quem está com a gente aqui na sala, e estou vendo aqui com muita satisfação a Ana Carolina acompanhando sua defesa. A Ana Carolina foi minha aluna na graduação. Não vou dizer há quanto tempo faz, porque não me favorece a informação. Não vale a pena, né? E nós já trabalhamos juntas, enfim. Então, a vida é assim, ela é cheia de reencontros, de encontros maravilhosos. A gente encontra gente muito querida a todo tempo, e é sempre muito positivo ver que todas essas pessoas estão evoluindo, estão conquistando seus objetivos, estão alcançando todo o sucesso que elas merecem. Parabéns mais uma vez, Sandra. Conta comigo para a vida, a gente vai se falar bastante, vai trabalhar muito aí nessa versão final do seu trabalho. Eu acho que você merece essa publicação. Obrigada a todos os professores, a todos que acompanharam e prestigiaram a defesa da Sandra, e eu declaro, então, encerrada essa... Antes de eu falar que eu estava olhando para a Carol ali, estava reconhecendo, mas eu falei, caramba, é a Carol ali, é um prazer imenso também vê-la também. Não só a professora Bianca foi professora da Carol, eu também fui. É muito orgulho aí, Carol, te ver novamente, aí sorrindo, feliz, é isso que a gente leva da vida. Prazer em te ver também, tá bom? Não ia sair sem me despedir aí também. Prazer. Obrigada, professor. Aqui é uma honra tripla, né? Porque professor, eu participei aí da defesa, foi excelente a apresentação da colega, parabéns. E também é muita satisfação de reencontrar a professora Bianca, agora novamente com minha professora, o professor Daniel também. Bacana, Carol. E daqui a pouco é você defendendo. Daqui a pouquinho você... Falta um pouquinho. Aí passa rápido. Vai dar certo. E de antemão, conta com a gente sempre, o professor Daniel, comigo, o professor Milton, que pudermos ajudar, a gente está sempre às ordens. Se prepara que eu vou arrancar teu couro em arbitragem, Carol. O professor Daniel é melhor. Professor Daniel, enfim, só foi meu professor, né? Conseguimos, né? Verdade. Podia ser antes, Carol, era só você me pedir, pô. Tamo aí. Mas agora no mestrado, agora é maior ainda o aproveitamento, né? Vai ser sensacional. Feliz nesse encontro. Muito obrigada a todos. Sandra, mais uma vez, parabéns pela sua conquista, sucesso. Eu declaro, então, encerrada essa sessão de defesa da Sandra. Um ótimo dia a todos. Até mais, pessoal. Obrigada, parabéns, Sandra. Parabéns, Bianca. Obrigado. Tchau, Sandra. Parabéns. Daniel Tchau, e Milton. Comemore com moderação, hein, Sandra?
Não posso, sem moderação. Não. Sem moderação. Sem moderação. Então vai lá. Ô, Sandra, seja a gente foda, pode combinar o abraço em novembro, tá? Isso aí. Em novembro vai ter um evento em novembro que a gente pode combinar esse abraço. Tá? Não sei se é 7, 8 e 9, alguma coisa. Organize para estar em Orlando. E vai ter alguma surpresa para quem é mestrando na Ambra no evento, tá bom? Olha, só para os mestrandos, Alfredo. Poxa. Não, professor também, todo mundo. Só não para quem é da Ambra, né? Enfim, mas vai ser bom. Combinado. Tá bom. Combinado, então. Boa. Beijo a todos. Obrigada. Já providenciei aquele Fast Pass, hein, Alfredo? Deixa o meu Fast Pass lá guardado e deixa a Bianca enfrentando as filas tá guardado. Cara, eu faço tanta promessa dessas viagens de Orlando que... Tá gravado, Alfredo. Eu já até me perdi. Tá gravado. Tá? Beleza, boa. Valeu, pessoal.